Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 56, dia 15 de setembro de 2023. A Transfiguração. Lucas capítulo 9, versículo 28 ao versículo 36. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Lucas 9, 28, 36. O evento descrito nesses versículos, comumente chamado de transfiguração, é um dos eventos mais notáveis na história do ministério terreno de Nosso Senhor. É uma daquelas passagens que devemos sempre ler com particular gratidão. Ele levanta uma ponta do véu que paira sobre o mundo vindouro e lança luz sobre algumas das verdades mais profundas de nossa religião. Em primeiro lugar, esta passagem nos mostra algo da glória que Cristo terá em sua segunda vinda. Lemos que, enquanto ele estava orando, a aparência de seu rosto foi alterada e suas roupas ficaram brancas deslumbrantes, e que os discípulos que estavam com ele viram sua glória. Não precisamos duvidar que essa visão maravilhosa foi feita para encorajar e fortalecer os discípulos de Nosso Senhor. Eles tinham acabado de ouvir sobre sua cruz e morte, e a abnegação e sofrimentos aos quais eles deveriam se submeter se fossem salvos. Eles estavam agora animados por um vislumbre da glória que se seguiria, e a recompensa que todos os céus fiéis de seu mestre um dia receberiam. Eles viram o dia de fraqueza de seu mestre. Eles agora viram por alguns minutos um padrão e espécime de seu poder e glória futuros. Vamos nos consolar com o pensamento de que há coisas boas reservadas para todos os verdadeiros cristãos, que compensarão amplamente as aflições deste tempo presente. Agora é a hora de carregar a cruz e compartilhar a humilhação de nosso Salvador. A coroa, o reino, a glória, tudo ainda está por vir. Cristo e seu povo são agora como Davi na caverna de Adulão, desprezados e pouco estimados pelo mundo. Parece não haver forma ou beleza nele ou em seu serviço, mas a hora está chegando e em breve estará aqui, quando Cristo tomará para si seu grande poder e reinará e colocará todo o inimigo sob seus pés. E então a glória que foi vista pela primeira vez por alguns minutos por 3 testemunhas no Monte da Transfiguração será vista por todo mundo e nunca escondida por toda a eternidade. Em segundo lugar, esta passagem nos mostra a segurança de todos os verdadeiros crentes que foram removidos deste mundo. Dizem-nos que quando nosso Senhor apareceu em glória, Moisés e Elias foram vistos com ele, de pé e falando com ele. Moisés estava morto há quase 1500 anos. Elias havia sido arrebatado por um redemoinho da terra mais de 900 anos
antes desta época. No entanto, aqui esses homens santos foram vistos mais uma vez vivos, e não apenas vivos, mas em glória. Vamos nos consolar com o pensamento abençoado de que há uma ressurreição e uma vida por vir. Nem tudo acabou quando o último suspiro é dado. Há um outro mundo além do túmulo, mas, acima de tudo, vamos nos consolar com o pensamento de que até o dia raiar e a ressurreição começar, o povo de Deus está seguro com Cristo. Há muito sobre sua condição atual, sem dúvida, que é profundamente misterioso. Onde está a sua habitação local? Que conhecimento eles têm das coisas na terra? Essas são perguntas que não podemos responder. Mas basta-nos saber que Jesus está cuidando deles e os trará com ele no último dia. Ele mostrou Moisés e Elias a seus discípulos no Monte da Transfiguração, e ele nos mostrará todos os que adormeceram nele em sua segunda vinda. Nossos irmãos e irmãs em Cristo estão em boas condições. Eles não estão perdidos, mas apenas se foram antes de nós. Em terceiro lugar, esta passagem nos mostra que os santos do Antigo Testamento, em glória, têm um profundo interesse na morte expiatória de Cristo. Dizem-nos que quando Moisés e Elias apareceram em glória com nosso Senhor no Monte da Transfigurações, eles falaram com ele. E qual foi o assunto da conversa deles? Nós temos que fazer conjecturas e suposições sobre isso. Lucas nos diz, eles falaram de sua partida que ele iria realizar em Jerusalém. Sabiam o significado daquela morte. Eles sabiam o quanto dependia disso. Portanto, eles falaram sobre isso. É um grave erro supor que homens e mulheres santos do Antigo Testamento nada sabiam sobre o sacrifício que Cristo deveria oferecer pelos pecados do mundo. A luz deles, sem dúvida, era muito menos clara que a nossa. Eles viam as coisas de longe e indistintamente, o que vemos, por assim dizer, de perto. Mas não há menor prova de que qualquer santo do Antigo Testamento tenha procurado qualquer outra expiação para o pecado, a não ser aquela que Deus prometeu fazer enviando o Messias. De Abel para baixo, toda a companhia de velhos crentes parece ter estado sempre descansando em um sacrifício prometido e um sangue de eficácia onipotente ainda a ser revelado. Desde o início do mundo, nunca houve senão um fundamento de esperança e paz para os pecadores: a morte de um mediador todo-poderoso entre Deus e o homem. Esse fundamento é a verdade central de toda a religião revelada. Foi assunto sobre o qual Moisés e Elias foram vistos falando quando apareceram em glória. Eles falaram da morte expiatória de Cristo. Cuidemos para que esta morte de Cristo seja a base de toda a nossa confiança. Nada mais nos dará conforto na hora da morte e no dia do julgamento. Nossas próprias obras são todas defeituosas e imperfeitas. Nossos pecados são mais numerosos do que os cabelos de nossas cabeças. Salmo 40, 12. Cristo, morrendo por nossos pecados e ressuscitando para nossa justificação, deve ser nosso único apelo se desejamos ser salvos. Feliz é aquele homem que aprendeu a cessar de suas próprias obras e a confiar em nada além da cruz de Cristo. Se os santos em glória veem na morte de Cristo tanta beleza que precisam falar sobre isso, então quanto mais os pecadores na terra. Em último lugar, a passagem nos mostra a imensa distância entre Cristo e todos os outros mestres que Deus deu aos homens. Dizem-nos que quando Pedro, não sabendo o que dizia, propôs fazer 3 tabernáculos no monte, um para Jesus, um para Moisés e um para Elias, como se os 3 merecessem igual honra. Essa proposta foi, ao mesmo tempo, repreendida de maneira notável.
uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Essa voz era a voz de Deus Pai, transmitindo repreensão e instrução. Essa voz proclamou aos ouvidos de Pedro que, por maiores que fossem Moisés e Elias, um estava diante dele muito maior do que eles. Eles eram apenas servos, ele era o filho do rei. Eles eram apenas estrelas, ele era o sol. Eles eram apenas testemunhas, ele era a verdade. Para sempre, deixa que as palavras solenes do Pai ressoem em nossos ouvidos e dê a nota-chave de nossa religião. Vamos honrar os ministros por causa de seu mestre. Vamos segui-lo apenas enquanto eles seguirem a Cristo. Mas que seja nosso objetivo principal ouvir a voz de Cristo e segui-lo onde quer que ele vá. Deixe alguns falarem, se quiserem, da voz da igreja. Deixe os outros se contentarem em dizer: eu ouço este pregador ou aquele clérigo. Nunca fiquemos satisfeitos, a menos que o Espírito testemunhe dentro de nós que ouvimos o próprio Cristo e somos seus discípulos. Amém. Tem continuação. Senhor, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome em todos os instantes da minha vida e de toda a nossa vida. Te agradecemos por tudo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.